Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Pode ser preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Pode ser pedido mais amor. Pode ser preciso aguentar a dor. Pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente. Diferente. Acreditar em suas próprias forças e sempre lutar
for realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. E tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente. Diferente, é um dia diferente, diferente. Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Já não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente, diferente, um dia diferente, diferente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Boa tarde, queridos amigos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, mais uma vez aqui pelo nosso canal do YouTube. É muito bom estarmos unidos dessa forma, pelo menos mantém os nossos corações bastante aquecidos, não é mesmo? Hoje nós teremos mais 2 reflexões que nos ajudarão muito nessa tarde. Teremos a nossa companheira Sandra Pragana, que vai trazer o estudo do Livro dos Espíritos, iniciando o capítulo 4, falando sobre o princípio vital. Vem falar sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Ela vai falar da questão 60 até a 67. É muito bom, não é? E temos também a nossa companheira Michele Correia, que vai trazer para nós, na continuação do Evangelho, na parte da coletânea de preces, no item 30, capítulo 28, item 30, ato de submissão e de resignação. São sempre temas que nos auxiliam muito em nossas reflexões, não é isso? A nossa página de abertura será através da companheira Marcília. Lembrando a vocês que após o término do nosso estudo dessa tarde, o GEAL vai estar iniciando
e aquele momento gostoso com as crianças, mas que os adultos também merecem aprender de uma forma lúdica. Fiquem conosco. Quero lembrar também que a nossa casa oferece outras reuniões públicas, você sabia? Sim, sempre quinta-feira, 2h30, às sextas-feiras, às 20 horas e aos domingos, 9 horas da manhã. Temos a fluidoterapia, que acontece às terças-feiras, às 19h30 e quarta-feira, 9 horas da manhã. Você pode estar acompanhando e colocando os nomes de quem necessita lá no chat. Temos também a Prece da Saudade, que acontece sempre às quintas-feiras, às 19h30. Hoje é dia. Que Jesus nos abençoe e que essa paz dos nossos amigos espirituais, trabalhadores da nossa Casa de Miguel, permaneçam durante toda essa tarde conosco. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 54. A videira. E disse-lhe Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que Ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida.
convidando a todos nesse momento unirmos os nossos pensamentos e sentimentos e elevando a Jesus os nossos agradecimentos por mais essa oportunidade de mais uma tarde de aprendizado edificante, com o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo o auxílio dos benfeitores que nos ajudando nos esclarecimentos e a assistência dos nossos mentores, para que nos dê o discernimento que necessitamos para compreendermos os ensinamentos do Mestre, que nos trará grandes benefícios à renovação de nós mesmos. Pedimos força, coragem para praticá-los sempre no nosso dia a dia. Sabemos que através desses aprendizados vamos nos elevando e assim amadurecendo esse espírito imortal que somos. Pedimos a esses amigos abnegados, trabalhadores, que essas vibrações positivas e amorosas que a todos já aqui estamos sendo envolvidos possa ser emanados a todos os nossos irmãos em humanidade, os que sofrem, os que se encontram em dificuldades, e ao nosso planeta, que passa por dificuldades diversas. Agradecemos mais uma vez pelas bênçãos e luz, e essa tarde, com certeza, de alegria em nossos corações. Pedimos então a permissão para iniciarmos a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos, é muito bom estar aqui. Meu nome é Sandra. Vamos dar início então ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na parte primeira, as causas primárias. Vamos dar início hoje ao capítulo 4, Princípio Vital, que tem como subtítulo Seres orgânicos e inorgânicos, depois a vida e a morte e finalizando a inteligência e instinto. Então, hoje vamos iniciar com os seres orgânicos e inorgânicos. Vamos então iniciar os seres orgânicos e inorgânicos. Kardec aqui, ele logo nos traz um comentário, né? E diz assim: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, apropriados às suas necessidades de conservação. Os homens, os animais e as plantas são seres orgânicos. Seres inorgânicos são todos os que não têm nem vitalidade nem movimentos próprios, e são formados apenas pela agregação da matéria. São os minerais, a água, o ar e etc. Então, ele só está nos mostrando a diferença, né, entre os orgânicos e os inorgânicos. Vamos, então, à primeira questão, onde Kardec pergunta aos espíritos, a questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? E os espíritos responderam: sim, a lei de atração é a mesma para tudo. Então, ele só está confirmando que essa força de atração, de agregação dos elementos para formar os corpos, tanto orgânico quanto os inorgânicos, essa força é a mesma
para tanto orgânico como inorgânicos. Vamos à questão 61. Kardec pergunta aos espíritos: há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? E os espíritos responderam: a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Então Kardec queria saber a diferença, né, da formação da matéria, né, dos corpos orgânicos e dos inorgânicos, se há diferença. E eles falaram que não, é a mesma, tanto num quanto no outro. Então eu fui aqui na Gênese, no capítulo 10, no item 8, e nos fala assim: tal é, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um pequeno número de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Assim, ele dá os exemplos, né? O oxigênio, combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro ou ferrugem. Então, ele está nos dizendo que são os mesmos elementos químicos que compõem a tabela periódica, que compõem o reino orgânico e o inorgânico. E aqui no item 12 do mesmo capítulo 10, nos fala assim: a lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química nos mostra todas as substâncias vegetais e animais compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Aqueles desses elementos que desempenham o principal papel são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, né, e o carbono. Então, como no reino mineral, a diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades. Então, não está na sua composição, tanto um quanto o outro são formados pelos mesmos elementos. Agora, a diferença está, como eles falaram, os espíritos, na animalização. Vamos então na próxima questão. Vamos à questão 62. Kardec pergunta aos espíritos: qual é a causa da animalização da matéria? E os espíritos responderam: sua união com o princípio vital. Então está aí mais esse elemento, princípio vital. Fui lá na Gênese, no capítulo 10 mesmo, no item 16, nos diz assim: dizendo-se que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes que os minerais, é necessário entender-se no sentido exclusivamente material. Também aqui não é questão senão do corpo. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inacessível, e que não pôde ainda ser definido. É o princípio vital. Este princípio, que é ativo no ser vivo, está extinto no ser morto, mas não deixa de dar à substância propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. Então, esse princípio vital, ele está no corpo dando o quê? Vida, né? Então, ele vai dar à matéria orgânica essa animalidade, a vitalidade, a energia que vai pulsionar essa animalização. Então, vamos adiante para a gente saber um pouco mais. Vamos à questão 63. Kardec pergunta aos espíritos: o princípio vital é um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa?
E os espíritos responderam: uma e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Lá na Gênese, no capítulo 10, no item 18, ele nos diz assim: a atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do desempenho dos órgãos, como calor pelo movimento de uma rotação de uma roda. Que essa ação cesse pela morte, o princípio vital se extingue como o calor, quando a roda cessa de girar. Então, ele deu o exemplo da roda, que quando a roda gira, ela gera calor. Assim é o corpo. Quando está vivo, os órgãos estão aqui, em plena atividade, movimento. Então, assim os órgãos também impulsionam a ação do princípio vital em todo o organismo. Então, o princípio vital, ele lembra o quê? Então, essa vitalidade, essa energia que impulsiona ele a vida. Imagine, então, um carro que não tiver a bateria ou o combustível, que faz com que ele possa andar. O motorista não vai conseguir fazer com que ele se movimente, Porque está faltando o que para ele? Esse combustível, a gasolina ou a bateria, para transformar o quê? Em energia para que ele possa, o seu motor girar e ele conseguir andar. Então, é a mesma coisa, o nosso corpo, para nos dar vida, ele precisa desse elemento, Então, ele é intermediário, entre o corpo e o espírito, o princípio vital. Questão 64. Kardec pergunta aos espíritos: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constituintes do universo. O princípio vital forma um terceiro? E os espíritos responderam: sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele mesmo tem sua fonte na matéria universal modificada. É um elemento como para vós o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, embora tudo isso proceda de um mesmo princípio. Então, como vimos, todos esses elementos, todos os elementos químicos que conhecemos, que está lá na tabela periódica, que são tidos primitivos, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio. Então, mas não são os elementos originais. Todos eles são transformações do fluido cósmico universal, assim como é o princípio vital. Vamos a 64A. Kardec pergunta aos espíritos: disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de algumas modificações? E os espíritos responderam: é a consequência do que dissemos. Quer dizer, é o que foi dito no anterior, Ela tem a sua fonte na matéria universal modificada. Então, é mais uma afirmação, confirmando que o princípio vital é mais uma modificação do fluido universal. Vamos à questão 65. Kardec pergunta aos espíritos: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? E os espíritos responderam:
tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Então, o fluido vital, ele nasce do fluido universal, que se transforma criando aspectos diferentes, né, de acordo com as mais variadas necessidades, e toma, então, características múltiplas, né, de conformidades com o corpo onde ele possa atuar. Vamos à questão 66. Kardec pergunta: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? E os espíritos responderam: sim, modificado conforme as espécies. É o que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, uma vez que o movimento da matéria não é a vida. A matéria recebe esse movimento, não o dá. Então, a gente observa que a matéria não dá movimento, ela recebe o movimento. Ela é impregnada do princípio vital e ela impulsiona o corpo a se movimentar. Então, a matéria não gera esse movimento, tá? Da vida. Ela recebe o movimento por intermédio do fluido vital, modificado conforme a espécie. Vamos à questão 67. Kardec pergunta aos espíritos: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou apenas se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? E os espíritos responderam: apenas se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Então, o que ele está nos dizendo é que, uma vez ligado à matéria, ele se desenvolve, dando que ao ser orgânico cada vez mais possibilidade, provocando então o que? No ser, né, para que ele possa ir se desenvolvendo. É desde lá, né, quando o óvulo se une, né, ao espermatozoide, formando o ovo. Ali já existe o princípio vital, que vai impulsionar multiplicação das células, que vai formar o corpo. Com o desenvolvimento, então, do corpo, também há o que? Há essa impulsão para que o princípio vital haja e multiplique as forças do corpo. Os órgãos se desenvolvem, né, e o corpo vai também se desenvolvendo. E o princípio vital age com mais intensidade nesse corpo. Então, é uma coisa gera outra. Vamos à última questão, a questão 67A. Kardec pergunta aos espíritos: pode-se dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? E os espíritos responderam: sim, é isso. Aí Kardec faz aqui uma nota. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe um estímulo de atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos. A ação deles mantém e desenvolve a atividade do agente vital, quase do mesmo modo como o atrito produz o calor. Então, ele está nos dizendo que o corpo agindo sobre o princípio vital e o princípio vital agindo sobre o corpo. Então, o funcionamento dos órgãos faz com que seja gerado cada vez mais fluido vital. Por isso que os nossos órgãos estão no funcionamento adequado
quando que estamos sadios, nós nos sentimos que com mais energia. Então, quando estamos doentes, né, o funcionamento dos nossos órgãos fica o quê? Debilitados, fica comprometido. Logo, produzimos o quê? Pouco fluido vital. É por isso nós nos sentimos que também o quê? Cansados, sem energia, porque o funcionamento adequado dos órgãos é que produz o fluido vital. Nós já nascemos com ele. Mas podemos absorver essa energia vital através de quê? Da respiração. E também é por isso que é muito importante, né, a atividade física e esses exercícios respiratórios. Mas também através de uma boa alimentação. Então, e não esquecendo também da oração. É um dos meios mais eficazes de conseguirmos energia vital. Porque quando nós oramos, nós elevamos o nosso padrão vibratório. E também através do passe, da água fluidificada. Então, né, com o passe, é uma forma, né, de se transmitir este princípio vital. Essa energia preciosa. E eu trouxe aqui um trechinho de uma citação de Miramês, só que como ele é muito grande, eu peguei só o finalzinho, né? Achei muito importante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Fala assim: o amor é a chave de tudo e de toda a vida, bem como ele, um corpo saudável. Entretanto, há outros aspectos que devem ser observados para que se tenha felicidade e felicidade com abundância. Tudo que existe se entregue numa corrente de vida universal, em busca do despertamento de todas as suas qualidades. E esse intercâmbio, essa união de todas as coisas, é força do amor de Deus para a paz e a luz de todas as criaturas. Homens, uni-vos no bem e vos sentireis melhor. Todas as portas se abriram como por encanto. Eis aí Deus e Cristo a vos ofertarem para que os caminhos para que possam compreender as leis que governam e assistam a todos. E quando todos passardes a amar, a força vital que vos estimula a vida será mais ativa e vos mostrará ângulos mais convenientes para seguirdes em direção a Deus. Achei lindo. Então, está mostrando que tudo isso é o amor, essa força maior. Então, que possamos, né, refletir sobre isso e fazer a nossa reforma íntima, né? Começar realmente a pensar no que Miramês está nos falando, né? Que é o amor. Então, tudo isso é que nos dá saúde, nos faz viver bem, nos faz crescer, nos faz realmente progredir. É o amor. Muito bonito, muito lindo, e que possamos realmente pensar, né, com muito carinho sobre essa grande deixa, né, que Miramês nos deixou aqui, né, que é o amor. Isso é que vai nos dar tudo que precisamos para realmente nos desenvolver, né, esse espírito imortais que somos, né, que Deus nos criou para a felicidade, possamos realmente seguir nessa trilha, né, nesse caminho do progresso e da felicidade. Muito obrigado e fiquem todos em paz. Até uma próxima oportunidade. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Michele, sou uma trabalhadora da casa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Centro Espírita Miguel, na nossa reunião pública de quinta-feira. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o capítulo 28, falando ainda sobre a coletânea de preces espíritas.
veremos o item 2, onde fala sobre preces pessoais. Mas nós falaremos sobre os subitens do 30 ao 33. Nós veremos a parte de submissão e resignação. Antes de darmos início ao nosso estudo, vamos primeiro entender o significado da palavra submissão, segundo o dicionário da língua portuguesa. Submissão significa disposição a obter ou aceitar o controle de alguém, obediência, subalternidade, condição de quem se sente obrigado a obedecer a uma regra, autoridade ou aos poderes constituídos, subordinação, sujeição. Resignação. Aceitação de todos os sofrimentos sem se revoltar, desistência de uma graça, de uma função ou etc. Submissão à vontade de alguém, sujeição, submissão ao destino. Agora que a gente já conseguiu entender um pouquinho do significado da palavra submissão e resignação, segundo o dicionário da língua portuguesa, nós vamos entender agora a definição segundo a doutrina espírita, onde Kardec diz pra gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, que resignação é o consentimento do coração e submissão ou obediência é o consentimento da razão. Bom, agora que a gente já conseguiu entender um pouco, né, sobre submissão e resignação, segundo o dicionário e a doutrina espírita, vamos ao nosso estudo. Logo aqui no prefácio, né, no item 30, Kardec já começa nos dizendo que quando sofremos uma aflição, se nós procurarmos bem a causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência, ou alguma ação interior. Nesses casos, como já se vê, temos de atribuí-las a nós mesmos. E se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma das nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual, ou de uma expiação, de uma falta cometida em alguma existência anterior. E nesse caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que sempre somos punidos, ou melhor, somos cobrados naquilo que pecamos. Porque quando falamos em punição, a gente pensa em algo um tanto quanto ruim, né? E nós sabemos que Deus é um Deus de amor, não é um Deus de punição. E ele já diz pra gente que o jugo dele é leve e o fardo é suave. Então, nós sabemos que cada um será cobrado mediante suas falhas e suas qualidades também. E aí ele continua dizendo: naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal presente. Isso é bem característico de nós, né? E não as consequências ulteriores e favoráveis que ele pode ter. E com isso, muitos de nós espíritas justificam seus hábitos ou seus atuais sofrimentos com os males de outras vidas, querendo dizer que na atual nada fizeram que contrariassem as leis divinas, enganando a si próprio, a si mesmo, julgando-se melhor do que não são e não demonstram.
e acabam ignorando as leis do Pai. Por quê? Porque ainda somos muito orgulhosos e muito vaidosos. Porque a vaidade e o orgulho ainda está muito enraizado em nós. E aí a gente pensa que ser honesto e sincero consigo mesmo, ou melhor, conhecer a si mesmo, são condições que nós precisamos ter. E sem elas, nós jamais vamos conseguir conhecer a si próprio. E sem conhecer a si próprio, a gente não vai poder corrigir os nossos defeitos. E com isso, a gente não vai poder sequer conseguir estimular o nosso desenvolvimento, o nosso potencial intelectual divino que nós trazemos na nossa essência espiritual quando reencarnamos. E aí no livro Mereça Ser Feliz, de Emerse Durkhaus, do médium Vanderlei de Oliveira, a gente encontra uma afirmação que vale a pena analisarmos. Cada um vai analisar para si mesmo, seguindo o vigiai do Mestre Jesus. E eles dizem assim: em uma análise feita daqui para o mundo físico, constatamos que pelo menos 2/3 dos sofrimentos humanos provém da imprudência das escolhas mal feitas, não sendo real atribuir a outras existências. Esse uso do livre-arbítrio e o discernimento, ele poderá comprovar esse fato. Porque aí Kardec finaliza nos dizendo que em todos os casos nós devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar corajosamente as atribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam contadas e que se apliquem a nós estas palavras do Cristo: bem-aventurado os que sofrem. Eu vou dividir com vocês agora de uma forma muito resumida. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre o conto O Rei e o Sábio. E ele começa assim: um rei estava a refletir sobre seus momentos em diversas situações e em diversos períodos. Por vezes ficava alegre, eufórico, outras vezes ficava triste e acabrunhado. Como lhe era difícil entender esse mecanismo. Ele resolveu, então, procurar um sábio. E o sábio, após ouvir o rei, entregou-lhe 2 caixas e disse-lhe: quando ficares alegre, abra esta caixa. Quando ficares triste, abra essa outra. Chegando então a primavera, chegando também flores e alegria, o rei, no meio de tantas festas, se lembrou das caixas. Tomou aquela que lhe havia sido indicada a abrir quando estivesse alegre. Havia um papel com os dizeres: isto vai passar. Continuou com seus festejos normalmente. Quando chegou o inverno, frio, vegetação sem folhas e flores, tristeza no ar, o rei lembrou-se da outra caixa. Ao abri-la, verificou também que havia um papel com os dizeres: isto vai passar. Esse pequeno conto, ele pode nos dar margem
há várias interpretações. Mas eu acredito que o sábio quis dizer que nada é eterno e que a vida, ela obedece a um ciclo de momentos felizes e momentos de muitas adversidades. Nada é estático, tudo é movimento. O importante é como nós administramos esses momentos. Aproveitar ao máximo os momentos de alegria, mas com equilíbrio, pois sua duração não é eterna. De mesmo modo, é tirar proveito dos momentos de tristeza, sem nos deixarmos cair na depressão e no desespero, pois tudo vai passar. Nós chegamos até a colocar a culpa em outras pessoas e até duvidamos da existência de Deus. Como diz o ditado popular, depois da tempestade vem a bonança. O caminho da evolução, ele passa por isso. A alternância de bons momentos com maus momentos. Tudo no universo é movimento e nós devemos acompanhar esse movimento, pois a inércia é a pior inimiga do homem. Tirar as lições dos momentos de felicidade, procurando ser grato a tudo que nos é oferecido por Deus, fazendo o máximo para que esses sejam prolongados, aprendendo com os momentos difíceis e verificar os erros que cometemos no sentido de que sejam evitados no futuro. Não devemos nos esquecer que a única coisa que levamos desta vida são os nossos bens imateriais, cuja herança nos será garantida em outra fase da existência. O restante tem vida curta. Muito interessante esse conto, né? E como eu falei, infelizmente eu não sei quem é o autor, né? E a gente percebe o quanto a gente ainda é submisso, porque a gente se pega a pequenos detalhes tão, às vezes, fúteis. Mas quando a gente consegue conhecer a causa desses males, a gente consegue encontrar mais facilidade em submeter-se e resignar-se às leis divinas, percebendo nas nossas dores e nos nossos sofrimentos a justiça divina e dando-lhe a oportunidade de ressarcimento de erros e das imprudências que estão por vir ainda, das nossas más escolhas feitas em um passado remoto ou próximo. Porque aí vem o desenvolvimento do amor que cada um de nós trazemos dentro de si. E nessa aceitação ativa dos males que nos levam à resignação, a gente igualmente ativa, buscando nos recursos terrenos e espirituais, o alívio. A gente sente dentro de si mesmo a gratidão pela justiça divina, que nos dá uma nova chance de consertar as nossas falhas e avançar no nosso aperfeiçoamento moral, no aperfeiçoamento moral de cada um de nós. A gente precisa avaliar sempre as consequências imediatas e as remotas que já passaram,
dos nossos atos. Antes de o praticarmos, é evitar o sofrimento futuro. Mas depois que a gente pratica, também é muito válido avaliar, para que possivelmente a gente vá e repare aquele erro. Mas se não for possível, que a gente consiga pelo menos entender que nós erramos. E quando a gente se submete à justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras, sem revolta, sem desespero, resignando-se aos sofrimentos. Não é fácil. Muitas vezes a gente se deixa cair no desespero, sim, porque ainda somos falhos. Mas parece que de repente a gente acorda e percebe, como disse no conto, que isso vai passar. E fazendo assim o possível para que a gente possa conseguir assim diminuir, eliminar e crescer moralmente em direção à perfeição, à possível felicidade, que é o destino de todos nós, seres criados por Deus. E Kardec, nas 3 preces seguintes, que é a 31, 32 e a 33, ele fala para a gente o tempo todo a confiança em Deus e nas suas leis. Ela está presente, bem como a humildade no reconhecimento das fraquezas, fruto da imperfeição de nós, os humanos. E os pedidos de amparo são frutos de uma fé que reconhece a perfeição das leis divinas, as limitações do espírito imperfeito, mas que enxerga igualmente a proteção divina e dos espíritos mais evoluídos, que têm por missão amparar nós aqui na Terra. Reconhece-se o espírito em evolução, sendo, portanto, perfectível. Por isso, pedimos auxílio e amparo nas horas difíceis, porque quer libertar-se um dia de toda a nossa imperfeição. E é isso, meus irmãos, que eu tinha para trazer para vocês. Que possamos seguir todos em paz, nos cuidando, nos protegendo e pedindo a Deus para que esteja sempre a nos amparar e nos abençoar. Fiquem todos com Deus. E que não nos esqueçamos que toda a obra do homem está sujeita a mudanças. Vamos agora fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer ao Pai por tudo que nós temos. Agradecer também pela oportunidade desses estudos tão ricos e valorosos que nos ajudam no nosso processo evolutivo. E como bons pedintes que ainda somos, te pedimos, Pai, nos ampare, fortaleça a nossa fé, nos ajude a caminhar com mais humildade,
com mais amor, com mais serenidade. E nos ajude também, Pai, fazer brilhar a vossa luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Será que estou no lugar onde iria chegar? É que ontem descobri uma nova estrada. Não sabia ao certo onde iria dar, mas eu sei que em mim tua chama mora. Tua voz insiste em me chamar. Sei que posso escutar. Quais foram os erros que cometi? Quantos acertos me trouxeram aqui? Não duvido do teu amor, clareia, o teu céu está em mim. A tua luz já raiou, centelha, a vida não tem fim. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como disseste. Vós sois deuses. Quando és meu norte, não temo a morte, pois sei, sou como disseste. Vós sois deuses. É dia da evangelização.
mãos. Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo. E quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho. Saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Vou na canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Oi, amigos. Vamos fazer a nossa prece? Pensar em Jesus como se estivéssemos bem pertinho dele, escutando as suas palavras tão doces e confortadoras. Ele nos reconhece e num olhar profundo nos transmite amor e carinho. Ele nos ama e somos tomados de uma profunda esperança e alegria. Jesus amigo, estamos aqui para iniciarmos os nossos estudos, que possamos unir as nossas mentes no bem, afastando toda e qualquer ideia de desânimo e tristeza. Guia-nos, Senhor, ao caminho que nos leva aos amigos espirituais da Casa de Miguel, que nos inspira e nos fortalece no trabalho do bem. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E te pedimos permissão para iniciarmos o aprendizado de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema de hoje é: quem tem medo de espíritos? Quem será que tem medo? Vamos fazer o seguinte: quem tem medo, levanta a mão.
Tô vendo que tem muita gente aí que levantou a mão. Então, vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. O medo, ele é um sentimento natural, que aparece quando nós sentimos ameaçados por um perigo iminente. Faz parte também do nosso instinto de conservação. Vamos dar um exemplo. Um medo de altura, que eu confesso ter medo de altura. A gente acha que vai cair e assim vamos nos machucar. Agora, por que será que temos medo de espíritos? Bom, o culpado disso pode ser aqueles filmes de terror que passam uma impressão errada para a gente do que é a vida após a morte, acabando colocando coisas na nossa cabeça, na nossa imaginação, que na verdade não existem. Vamos lembrar que para a gente manter uma boa ambientação, uma boa sintonia, não é legal a gente assistir esse tipo de filme. Não é verdade? É bom a gente sempre sintonizar com pensamentos elevados. Mas por que será que temos medo de espíritos? Nós não sabemos que nós não somos espíritos? É verdade, não é? Quando desencarnamos, passamos a viver a vida espiritual. Dessa forma, se temos pensamentos e ações voltadas para o bem nessa vida material, vamos continuar assim na vida espiritual. Nada muda, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Como todos nós somos espíritos, não há o que a gente temer. Todos nós vamos voltar para a pátria espiritual quando desencarnarmos, que é a verdadeira vida. Agora, a gente vai ver uma história de um menino chamado Pedro. Ele era médium e conseguia ver espíritos, mas não tinha medo. Vamos lá! Ei, guri, sabe onde é que tem uma oficina mecânica por aqui? Não, senhor! Que garoto maluco! Até parece que viu um fantasma. Yupi, que legal! É um barato passar por dentro das coisas aqui na Terra. O anjo guardião Andrezinho está na sua primeira missão na Terra. O mentor disse que, como teste, eu mesmo tenho que descobrir qual é a minha missão. Deixarei as coisas rolarem. Acabarei sendo atraído para a minha missão. Posso jogar bolinha de gude com vocês? Vai querer jogar com bolinha invisível? Quer dar uma voltinha? Eu não posso, eu não consigo. Mas é fácil, olha só. Não é isso. É que desde que morri, não consigo pegar nas coisas. Minha mão atravessa. O maluco tá falando com um banco? É maluco mesmo. Pedro maluco! Pedro maluco! Eu não sou maluco! Pedro, volte!
Ops! As pessoas fogem de mim. Eu acho estranho. Eu só queria ter um amigo. Será que eu sou maluco mesmo? Claro que não, garoto. Se fosse, não estaria questionando. Você acha? Pera, você me vê? Eu vejo gente morta. Às vezes eu me confundo. Não sei se a pessoa é viva ou morta. Não posso ter amigos. Me chamam de Pedro Maluco. Você é um paranormal. Para o quê? Paranormal. Tudo tem a ver com a percepção vibratória. Você gosta de complicar, né? Vou te explicar. Pega esse graveto. Agora, vibre de um lado para o outro. Assim? Tá vendo o graveto? É claro, né? Agora, vibre o mais rápido que puder. Viu? Ele sumiu. Olha esse beija-flor. Beija-flores batem as asas numa frequência de 80 a 90 batidas por segundo. Você não vê as asas do beija-flor porque elas vibram numa outra frequência, muito alta. Tudo no universo vibra. Quando a gente morre, passa a viver num mundo com outro tipo de vibração. Quer dizer, onde a energia vibra em outra frequência. Entendeu? Na dica de nada. Quero dizer é que você não é maluco. Apenas possui uma percepção extrasensorial. Entendeu? Menos ainda. Oi, mãe. Sua professora me ligou e disse que você fugiu da escola. Os moleques estavam me chamando de maluco. E só por isso você fugiu? Volte já pra escola. Mas, mãe, tá bom, já tô voltando. Mas eu não volto mesmo. Minha mãe quer que eu volte pra escola. E como sabe? Não me viu falando com ela no celular? Não, só vi você falar com essa caixinha preta. É um celular, cara. Sei o que é um celular. Também tenho um, só não sei se você sabe como funciona um celular. Vou te mostrar. Quando sua mãe ligou para você, o aparelho transformou a vibração sonora da voz da sua mãe em um impulso eletromagnético, que foi transmitido para uma antena. A antena localizou seu número e estabeleceu a sintonia com seu celular. E seu aparelho transformou novamente o impulso eletromagnético em vibração sonora, a voz da sua mãe. Entendeu? Coisa de doido, sou! Você é um tipo de celular. Você é um médium. Como é que é? Cruz credo! Minha Nossa Senhora! Meu São Benedito! Tô mais ferrado do que eu pensei! Por quê? Que eu vou pro inferno! Ouvi falar que isso é coisa do demo. Que nada, Pedrinho. Tudo que existe é coisa de Deus. Mesmo? Preciso voltar pra escola. Mas me responda. Depois que você morreu, viu Deus? Em parte. Essa eu não entendi. Como em parte? Porque ele é tudo que existe. Estamos nele e ele em nós. Agora você confundiu tudo. Não é tão complicado. Seu corpo é formado por células e as células são formadas por átomos. Tô sabendo. Agora, faça de conta que você é Deus. E imagine que cada átomo de seu corpo seja um sistema solar. Você também está em todos os átomos que compõem seu corpo, e eles em você. Assim como Deus está em tudo que existe. Chega! Você bagunçou minha cabeça. Só perguntei que você já viu Deus. Vejo o tempo todo. Eu vejo Deus nesta árvore, nas flores e principalmente em você. Mesmo? Caraca, você vê Deus em mim? Claro, cada um de nós é uma centelha divina. Caramba, como sabe disso? Aprendi na escola. Tem escola nas nuvens? Claro que não, na cidade onde eu moro. Peraí, vai me dizer que existe uma cidade nas nuvens? Não, rapaz, noutra dimensão. Ah, sim, agora entendi. Quer dizer, entendi, mas não entendi direito. Senta aí que vou te mostrar. Uau, que barato! No universo, tudo é energia. E a energia vibra em frequências infinitas.
Isso quer dizer que 2 ou mais mundos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Agora minha bola é um pequeno rádio de 2 faixas de onda, M e FM. Anda muito bem armado, briga sempre. Por mais que eu gire o botão de sintonia, só ouvirei as estações FM. Agora, para ouvir as estações que transmitem em AM, ondas médias, é preciso mudar a frequência de FM para AM. Isso é o que acontece com você. Não entendi o que isso tem a ver comigo. É como se os vivos vivessem na faixa AM e os chamados mortos na frequência FM. Você é como um rádio, tem a capacidade de se conectar com outras faixas de onda. Então eu não sou maluco da cabeça? Claro que não. Você é um médium, um paranormal. Vou voltar pra escola. E se teus colegas te chamarem de maluco? Não vou ligar. Sou especial, sou paranormal. Bem, chegamos. Posso fazer uma pergunta? Quer ser meu amigo? O Pedro maluco tá se abraçando. Eu peguei. Agora você me pega. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Albert Einstein. Olá, queridos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula, mais uma atividade. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho. Vocês assistiram ao vídeo Pedro vê gente morta, o menino Pedro. Esse tema espíritos, muita gente tem medo. Ou acha que está ficando maluco, ou que o outro está. E não é nenhuma coisa, nem outra. E a pergunta para a nossa reflexão é: quem tem medo de espíritos? Eu, você, quem? E na história que acabamos de assistir, o menino Pedro via e ouvia espíritos. Não tinha medo, mas as pessoas ao seu redor, por não verem e nem ouvirem, riam dele, por verem somente o que os seus olhos físicos viam, achando que ele falava sozinho, que ele era maluco. Até que um dia, um espírito chamado Andrezinho, que estava em sua primeira visita aqui ao mundo físico, após a sua desencarnação, encontra Pedro, que conversa naturalmente com ele e lhe conta o que está acontecendo. Andrezinho, então, lhe explica através de 2 exemplos. Quem lembra quais são? Acertou quem disse o graveto e o beija-flor, esse pássaro lindo. E ele diz que isso é algo natural, pois ele é médium. Todos nós somos médiums, em grau menor, quando temos uma sensação, como no momento em que conseguimos alguma coisa, estando em dúvida ao escolher, e ao conseguir, dizemos erradamente: que sorte eu tive! Não é nada disso, né? Foi inspiração do nosso anjo guardião. E em grau maior quando vemos ou ouvimos espíritos, igualzinho a Pedro. Depois das explicações de Andrezinho, Pedro ficou se sentindo melhor, pois agora já sabia que era médium e que isso é algo natural. Além dos nossos 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato, existe um outro, é o 6º sentido, a mediunidade. Ser médium, mediunidade, vocês sabem o que é isso? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 9, Allan Kardec nos diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vida corpórea, os sentidos e instrumentos especiais.
Com o telescópio, ele mergulha nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, aí é que são elas, Deus lhe deu a mediunidade. Nós não precisamos sentir medo de algo que é natural. E para isso, precisamos ter fé, confiança em Deus Pai. É muito importante o momento da oração, que é o momento em que nós nos comunicamos com o nosso Pai Maior. Todos nós enfrentamos perigos, tristezas, dificuldades durante a vida. Mas é muito importante sempre conversarmos com alguém, com os nossos pais ou responsáveis, pois eles são as pessoas mais próximas de nós e podem nos auxiliar com conselhos e esclarecimentos. Nunca estamos sós, sempre temos Deus ao nosso lado. Temos sempre nossos anjos guardiães, que, embora invisíveis, sempre estão presentes na nossa vida, nos inspirando a tomarmos o melhor caminho e a melhor decisão. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de nossos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e o tato. Então, vamos ver. Vou vendar meus olhos para a gente descobrir os 5 sentidos. Chocolate, gosto muito. Foi o paladar. Olfato é a manga. Acertei, né? E o tato? Pente, lápis. É um lápis. Esse é o tato. Pela audição, pássaros cantando. E a visão? Vamos ver. O que nós vemos aqui? O que cada um vê depende de cada um. Olha só, que a gente pode ver um índio, mas também uma pessoa pintando uma parede, não sei, uma pessoa com casaco, não sei. E continuando a falar em sentidos, vamos à nossa atividade? Essa atividade chama-se sombreado. A maioria aí já deve ter feito na escola. Vamos precisar de uma folha de árvore, uma folha de papel, um giz de cera da cor que quiserem. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Peguei uma folha de amendoeira, uma folha de papel, coloca embaixo, giz de cera, deita ele e passa. Olha aqui, ó, como é que ficou legal. Tá vendo? Ficou jóia. Você pode usar a criatividade. Ó. Eu tinha esse coração aqui de cartolina, coloquei de uma maneira aqui, ó. Fiz um trevo, coloquei, ó, um de cada vez, aqui, ó. Fiz o cabinho. Então, espero que gostem da atividade e depois é só colocar no Padlet a atividade que vocês fizerem, tá bom? Beijos! Agora todos nós vamos fechar os olhos, agradecer por mais um estudo, que todos possam ir bem, aproveitar tudo que foi aprendido no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.